Comentário do conto Pai contra Mãe, de Machado de Assis. Pai contra Mãe é um conto escrito por Machado de Assis, publicado em 1906 no livro Relíquias da Casa Velha. Esse livro integra a chamada segunda fase de Machado de Assis, a fase realista, na qual encontramos uma maior complexidade dos temas trabalhados e também uma certa ousadia. O enredo do conto, vocês conhecem, já o leram, traz a história do Cândido Neves, é o protagonista do conto. Cândido Neves é um caçador de escravos que não vem tendo muita sorte no ofício. Ele tem um filho com a esposa, Clara, mas reconhecendo que não possui meios de sustentá-lo, resolve seguir os conselhos da avó de Clara e colocar a criança recém-nascida na roda de enjeitados, que era uma instituição muito comum no Brasil, uma roda de madeira por meio da qual se colocavam anonimamente, se abandonavam anonimamente crianças em conventos para que essas crianças fossem lá educadas, lá crescessem. Pois bem, indo a caminho da roda de enjeitados, levando seu filho, que não pode sustentar, Cândido, no entanto, percebe na rua uma escrava fugida, que, se capturada, irá render um bom dinheiro e permitir que ele crie seu filho. Ele, então, rapidamente deixa a criança com um conhecido, numa farmácia, se não me engano, e parte para capturar a escrava. Consegue fazê-lo e ela pede que, pelo amor de Deus, a deixe ir, porque ela está grávida e tem medo de que os castigos que vai receber prejudiquem, afetem a sua criança. Porém, isso não é levado em consideração pelo Cândido e, em função da sua violência e negligência, na hora em que entrega a escrava ao senhor, ao seu senhor, a moça acaba abortando, acaba perdendo o filho. Cândido resta insensível, apenas reflete que, entre aspas, nem todas as crianças vingam. Entrega a escrava, será barbaramente torturada, recebe a recompensa e retorna para buscar seu filho. Em relação aos aspectos técnicos, Pai contra Mãe é narrado em terceira pessoa por um narrador onisciente e onipresente. O conto possui duas temporalidades distintas. A primeira pertence à voz desse narrador. Ela se situa no momento posterior à abolição da escravidão e reflete sobre a escravidão a partir de um mote que se tornou bem conhecido. Abre aspas, a escravidão levou consigo ofícios e aparelhos, como terá sucedido a outras instituições sociais. Fecha aspas. A segunda temporalidade do conto narra a ação a partir daquela primeira temporalidade, anterior à abolição, e que conta a história que eu acabei de resumir. Essas duas temporalidades estruturam o texto de maneira explícita. A primeira temporalidade traz uma explanação informativa e histórica, enquanto que a segunda temporalidade perfaz uma ilustração, digamos assim, a respeito do que é informado pela primeira temporalidade. Com essa estrutura, Machado de Assis brinca com o estilo dos sermões, muito presente na formação colonial da América Portuguesa e que, de certa maneira, encontramos até hoje nos padrões narrativos tradicionais aqui no Pará, percebidos, por exemplo, quando você pede para uma pessoa mais idosa contar uma história. Há uma intersubjetividade tradicional, um tecido cultural, que faz com que essa pessoa narre sua história por meio dessa superposição de temporalidades. Primeiramente, ela transmite informações, considerações de ordem moral ou mesmo contextualizações, e em seguida ela ilustra o que acabou de dizer com a narrativa de um evento transcorrido no passado. É a estrutura dos sermões. Para efeito do que eu gostaria de tratar aqui no meu comentário, no contexto do nosso curso, eu gostaria que vocês percebessem centralmente as nuances da voz narrativa do conto. Há um tom melancólico, dominante, entrecortado pelo conhecido recurso da ironia, que, todos sabem, é muito comum na obra de Machado de Assis. O que não sabemos precisar é se essa ironia se posiciona a partir do ponto de vista que lamenta o fim da escravidão, que faz desaparecer tantos ofícios e instituições, ou se trata de uma ironia posicionada na defesa do fim da escravidão, que se ri das pessoas desgraçadas por esse processo de perda dos ofícios e das instituições. Em todo caso,
a voz narrativa não está nem um pouco interessada realmente no destino dos escravos, antes ou depois da escravidão. Nesse jogo melancolia, ironia, nós vemos também um jogo entre as duas temporalidades e os dois posicionamentos éticos, morais, políticos em torno do tema da escravidão. É um jogo extremamente sutil, mas que, e é por isso que eu escolhi este conto, nos interessa aqui destacar, que é um jogo que, na sua sutileza, acaba reproduzindo o mesmo jogo social da identidade. Porque toda identidade é narrada por meio de temporalidades paralelas, fazendo jogos sutis que permitem a passagem entre sentidos e a ocultação de outros sentidos na sua narrativa social. O jogo melancolia, ironia é de uma perversidade literária extrema, que se coaduna ao humor sombrio do narrador, que, aliás, é um tipo de humor, esse humor sombrio, igualmente presente em boa parte da obra de Machado de Assis. A grande ironia do conto se dá com a situação dos filhos, o pai caçador de escravos contra a mãe escrava. Para salvar a vida do filho e a sua própria paternidade, o caçador de escravos obriga a mãe escrava, indiretamente, porém diretamente também, e está aqui a arte da sutileza literária, a abortar. Mas há uma construção irônica que atravessa todo o texto. Por exemplo, quando Machado escreve sobre os escravos que, abre aspas, eram muitos e nem todos gostavam da escravidão. Sucedia ocasionalmente apanharem pancada, e nem todos gostavam de apanhar pancada. Fecha aspas. Outro exemplo dessa ironia está no nome desse caçador de escravos, Cândido, e pior ainda, no seu apelido, Candinho. E nisso tudo se percebe esse jogo melancolia-ironia como uma forma intersubjetiva que está além da historicidade imediata e que se insere no plano de uma historicidade cultural longa, que marca disposições de hábitos perceptíveis na, digamos assim, identidade brasileira. O fechamento do conto, no qual o caçador de escravos se autoabsolve do seu crime, dando de ombros e refletindo que, abre aspas, nem toda criança vinga, fecha aspas, é uma síntese do pessimismo de Machado de Assis, um pessimismo schopenhaueriano em relação ao gênero humano e ao próprio futuro da identidade e da sociedade brasileira. Temos aí uma caracterização muda do egoísmo e da tibieza de caráter do brasileiro, da identidade brasileira. Temos nessa frase, ao mesmo tempo, uma transformação literária do pessimismo em cinismo e uma transformação sociológica do cinismo em pessimismo. Trata-se a fundo de uma discussão sobre a identidade, ou mais propriamente de uma identificação da identidade do outro que nos permite perceber que a identificação não é somente uma identificação de si, mas também uma identificação do outro. Percebam, no conto de Machado de Assis, a importância das denúncias mudas, contidas, ponderadas, aristocráticas na sua forma narrativa, mas que gritam por meio da ironia e por meio do distanciamento social que produzem, demarca uma estranha forma de sutileza literária que se associa a essa ambiguidade. A ambiguidade mencionada entre ironia e melancolia funciona como um dispositivo de identificação de vozes narrativas que transcendem o narrador e que falam apenas culturalmente por meio dele. São vozes intersubjetivas e gerais que representam sempre por meio de traços a estrutura política da identidade brasileira e, particularmente, da parte da sociedade brasileira que detém o poder, seja o poder real, seja o poder outorgado, concedido para quem vai cometer a violência no lugar daquele que possui o poder efetivo real, no caso, Cândido, o caçador de escravos, que por si mesmo não tem um poder, mas possui um poder outorgado, possui um direito ao uso da violência outorgado por essa camada dominante da sociedade. São vozes intersubjetivas e gerais
que se expressam por meio do que esta sociedade tem de autoindulgente, egoísta, cruel, cínica e cheia de tibieza de caráter.